Você já se perguntou por que tantas tradições espirituais ao redor do mundo utilizam a serpente como símbolo sagrado, enquanto na tradição judaico-cristã ela é vista como o arquétipo da tentação e do mal? E se eu lhe dissesse que essa aparente contradição esconde um dos maiores segredos espirituais de todos os tempos? Hoje vamos desvendar um conhecimento que foi deliberadamente ocultado por séculos, mas que está codificado nas entrelinhas dos textos sagrados. Um conhecimento que, quando compreendido, tem o poder de transformar completamente sua visão sobre a espiritualidade e sobre seu próprio potencial divino. A serpente no Éden não é apenas um réptil tentador. Na verdade, ela representa a energia Kundalini, a força divina adormecida que reside na base da sua coluna vertebral. Esta energia, quando despertada, inicia uma jornada ascendente que pode levar à iluminação espiritual e à união com o divino. Este é o segredo que as tradições esotéricas têm preservado através dos milênios. Vamos examinar a palavra hebraica original usada para serpente no Gênesis, Nahash. Este termo não se refere apenas a um animal rastejante, mas carrega significados como o brilhante, aquele que emite luz ou o que conhece. Isso já nos dá uma pista importante sobre a verdadeira natureza simbólica dessa entidade. Em diversas culturas antigas, a serpente nunca foi símbolo do mal, mas sim de sabedoria, transformação e vida eterna. No Egito, temos a cobra Uraels, que adornava a testa dos faraós como símbolo da consciência desperta. Na Grécia, encontramos a serpente no cajado de Asclépio, representando o poder de cura. Na Índia, temos Naga, as serpentes cósmicas guardiãs de conhecimentos profundos. Estas representações convergem para um entendimento universal. A serpente é guardiã dos portais da sabedoria e da transformação espiritual. A história do Éden, vista através desta lente, ganha um significado completamente novo. Eva não foi enganada, ela foi iniciada. O fruto da árvore do conhecimento não era sobre desobediência, mas sobre o despertar da consciência dual, a percepção da polaridade que caracteriza nossa existência terrena. Quando Adão e Eva comeram do fruto, seus olhos se abriram. Eles se tornaram autoconscientes, capazes de discernir entre opostos, de fazer escolhas, de exercer o livre-arbítrio. A expulsão do paraíso simboliza o início da jornada da alma através da matéria, um processo necessário para que o espírito possa, através da experiência, retornar ao estado de unidade, mas desta vez com sabedoria adquirida. O Éden representa o estado original de unidade inconsciente. A queda é a descida à dualidade, necessária para o desenvolvimento da consciência individual. E a vida terrena é o campo de aprendizado onde a alma trabalha para transcender essa dualidade e retornar ao estado de unidade, agora consciente. Neste contexto, a serpente não é um destruidor, mas um iniciador. Ela representa o impulso evolutivo que nos move para a frente em nossa jornada espiritual. Mas o que exatamente é Kundalini? Na tradição yogi, Kundalini é descrita como uma energia poderosa que reside adormecida na base da coluna vertebral, no chakra raiz chamado Muladhara. Esta energia é representada como uma serpente enrolada 3 voltas e meia, em estado de repouso. Kundalini não é apenas uma metáfora, é uma força viva, inteligente e cósmica. Ela é Shakti, a manifestação do divino feminino, a força criadora primordial que, quando despertada, inicia uma jornada ascendente através dos 7 chakras principais do corpo. Os chakras são centros energéticos que funcionam como transformadores, regulando não apenas nossa saúde física, mas também nossos estados emocionais, mentais e espirituais. Cada chakra representa um nível de consciência, um estágio de desenvolvimento espiritual. Quando a Kundalini desperta, seja através de práticas espirituais disciplinadas ou por experiências espontâneas, ela começa a subir pela coluna vertebral, mas não de forma linear. Ela se move em espiral, como 2 serpentes entrelaçadas,
semelhante ao símbolo do caduceu, o bastão com asas e serpentes, que simboliza cura e transformação. Em sua jornada ascendente, a Kundalini passa por cada chakra, purificando, ativando e iluminando. No Muladhara, chakra raiz, ela transmuta o medo em segurança. No Svadhisthana, chakra sacral, transforma o desejo em criatividade. No Manipura, plexo solar, converte o controle em poder pessoal autêntico. No Anahata, chakra cardíaco, transforma o apego em amor incondicional. No Vishuddha, chakra da garganta, converte o silêncio em expressão autêntica. No Ajna, terceiro olho, transforma a ilusão em clareza. E, finalmente, ao atingir o Sahasrara, chakra da coroa, ela une a consciência individual à consciência universal. Esta jornada da Kundalini é, na verdade, uma história de amor cósmico. Shakti, a energia dinâmica, busca se unir a Shiva, a consciência pura. Enquanto permanece adormecida na base da coluna, vivemos no mundo da dualidade, da separação. Ao despertar e subir, ela nos conduz de volta à unidade primordial. Esta união não é simbólica, é uma experiência transcendental real que transforma completamente a percepção do indivíduo sobre si mesmo e sobre a realidade. É o retorno ao Éden interior, mas agora com plena consciência. Observe a inversão simbólica. No Éden, a serpente induz à queda. No corpo humano, a serpente conduz à ascensão. Esta aparente contradição revela uma verdade profunda. A mesma energia que, quando mal compreendida, nos mantém presos à ilusão, quando corretamente direcionada, nos conduz à libertação. A queda do Éden foi, na verdade, a descida da Kundalini ao ponto mais denso da matéria. E toda a jornada espiritual humana é a história do seu retorno ascendente. Você não caiu porque pecou. Você desceu para viver a experiência da matéria, para conhecer, para crescer. E a serpente, antes vista como tentadora, agora se revela como o caminho da redenção. Esta compreensão não está restrita ao Oriente. Encontramos referências veladas à energia Kundalini em diversas tradições esotéricas ocidentais. Nos mistérios egípcios, a serpente Uraels no centro da testa dos faraós simboliza o terceiro olho ativado. Nos ensinamentos herméticos, o caduceu de Hermes representa essa mesma energia dual ascendente. Na Cabala, a energia sobe pela árvore da vida, ativando a Sefirot, os centros de poder da alma. Até mesmo Jesus fez referência a este conhecimento quando disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Ele se referia ao episódio em que Moisés ergueu uma serpente de bronze sobre um bastão para curar o povo. Números 21-9. Uma clara alusão ao levantamento da energia Kundalini como caminho de cura e transcendência. A serpente é, portanto, o segredo mais bem guardado da ascensão espiritual. Seu corpo físico é o verdadeiro templo e sua coluna vertebral é a verdadeira árvore da vida. A serpente não é uma entidade externa maligna, é sua própria energia vital, aguardando ser despertada com sabedoria e reverência. Cada desafio, cada sombra, cada lição que você enfrenta na vida está, de alguma forma, preparando você para esse despertar. Você é o alquimista dessa jornada, e a Kundalini é o fogo transformador que transmuta o chumbo em ouro, a consciência limitada em consciência iluminada. Mas há algo ainda mais profundo neste simbolismo. A serpente não existe apenas como energia. Ela está codificada na própria estrutura do seu ser, literalmente. O símbolo do caduceu, um bastão central com duas serpentes entrelaçadas e asas no topo, é amplamente reconhecido hoje como símbolo da medicina. No entanto, sua origem é muito mais antiga e seu significado muito mais profundo. Este símbolo pertencia originalmente a Hermes Trismegisto, o mestre dos mistérios alquímicos. Na tradição hermética, o caduceu representa o caminho da ascensão espiritual. O bastão central corresponde ao canal Sushumna, o canal energético central que percorre a coluna vertebral. As duas serpentes
representam Ida e Pingala, os canais energéticos que carregam as energias lunar e solar, feminina e masculina, serpenteando em espiral ao redor do canal central. As asas no topo simbolizam a libertação da consciência, a transcendência final. Cada cruzamento das serpentes marca a localização de um chakra, um centro de transformação energética. Este é o mapa esotérico da ascensão humana, preservado através dos milênios. E aqui vem a revelação surpreendente. Quando a ciência moderna descobriu a estrutura do DNA, o que encontrou? Duas hélices entrelaçadas, subindo em espiral ao redor de um eixo central, exatamente como o caduceu, exatamente como Ida e Pingala ao redor de Sushumna. Seria mera coincidência? Ou os antigos já compreendiam, através da percepção intuitiva, que o corpo humano contém em sua própria estrutura o código da divindade? O DNA é mais que um código genético, é uma antena espiritual que vibra e responde à consciência. Pesquisadores do campo da epigenética estão descobrindo que o DNA pode ser modificado pela intenção, pela emoção, pela frequência vibracional. O que os antigos chamavam de despertar da Kundalini pode ser entendido como uma ativação de potenciais adormecidos no DNA. Uma reprogramação energética que afeta não apenas a mente, mas o corpo inteiro e o campo eletromagnético que o envolve. A ciência convencional chama de junk DNA, DNA lixo, as partes do código genético cuja função ainda não compreende, cerca de 95% do total. Mas as tradições esotéricas sempre souberam que esse DNA inativo contém o potencial divino latente, aguardando o momento certo para ser ativado. O arquétipo da serpente, como símbolo de sabedoria espiritual, é verdadeiramente universal. Dos egípcios aos maias, dos druidas aos xamãs amazônicos, encontramos a mesma reverência pela energia serpentina como portadora de conhecimento e transformação. Quetzalcoatl, a serpente emplumada dos astecas, unia o céu e a terra, assim como a Kundalini une o material e o espiritual. As nagas da tradição hindu são serpentes cósmicas guardiãs de conhecimentos profundos. A serpente de bronze erguida por Moisés curava aqueles que a contemplavam, assim como a Kundalini desperta cura os bloqueios energéticos do corpo sutil. Serpente de bronze, caduceu de Hermes, DNA em espiral, Kundalini ascendente, todos são expressões do mesmo princípio universal, a espiral evolutiva da consciência. A espiral está em tudo, no giro das galáxias, no crescimento das conchas, no formato das sementes, no movimento das ondas sonoras e no próprio caminho da Kundalini. A espiral é o movimento da consciência manifestando-se na matéria. Por isso, o despertar da serpente interior não é um salto instantâneo para a iluminação, mas uma jornada em espiral, um processo gradual de purificação, transformação e expansão da consciência. E esse movimento é tão antigo quanto a própria criação. Você não é apenas um corpo físico, você é geometria sagrada em movimento, som cristalizado em forma, o caduceu vivo, o DNA consciente, a serpente que anseia retornar à sua origem divina. Dentro de você, essa espiral sagrada aguarda a ativação. Quando isso acontece, capacidades latentes começam a despertar. Sua intuição se aguça, sua conexão com o todo se intensifica, sua percepção se expande para além dos limites ordinários. A ilusão da separação começa a se dissolver, e você recorda sua verdadeira natureza, luz em forma humana. A queda do Éden foi apenas o início da jornada de retorno. Na narrativa do Gênesis, Eva é a primeira a aceitar o fruto oferecido pela serpente. Por séculos ela foi retratada como fraca, desobediente, responsável pela queda da humanidade. Mas os místicos e iniciados sempre viram algo muito diferente nessa história. Eva representa o princípio feminino universal, a intuição que percebe além do visível, a receptividade que acolhe o novo, a coragem que se abre ao desconhecido. Ela não foi enganada, ela escolheu conscientemente expandir sua percepção, mesmo sabendo que isso significaria deixar para trás a segurança da inocência.
No Zohar, texto fundamental da Cabala, o fruto da árvore do conhecimento simboliza o conhecimento místico da união entre os mundos, a compreensão que transcende a dualidade. Eva, movida pela alma, ousou atravessar esse véu. Como arquétipo, Eva se conecta a outras figuras femininas poderosas nas tradições místicas. Sofia, nos textos gnósticos, que cai nos mundos inferiores, movida pelo desejo de emanar sabedoria. Ishtar, que desce aos infernos em busca de transformação. Perséfone, que é levada ao submundo, mas emerge como rainha da dualidade. Lilith, que não se submete e, embora rejeitada, permanece livre. Estas não são figuras caídas. São aspectos da alma que se aventuram no mundo da matéria para trazer luz à escuridão. O que parece punição é, na verdade, iniciação. O pecado original não é um erro moral, é a escolha consciente de experimentar a separação, para que um dia a unidade possa ser reencontrada com plena consciência. No Éden simbólico, Adão representa o princípio racional, lógico, solar, enquanto Eva encarna a alma intuitiva, receptiva, lunar. Quando ela escolhe o fruto, ativa a polaridade necessária para a experiência humana. E o mais significativo, Adão a segue. O masculino segue o feminino, assim como Shiva permanece inerte até que Shakti o mova, assim como a razão se curva diante da verdade intuída. A dualidade nasce ali não como punição, mas como parte de um plano divino de evolução. E no centro desse processo está a serpente, não como agente do mal, mas como catalisadora da expansão da consciência. No hebraico antigo, Nahash, na serpente, carrega os significados de brilho, sabedoria, adivinhação. Não é um animal literal, mas uma inteligência espiritual que ativa o processo evolutivo da alma. A queda do Éden é, portanto, a descida do espírito à matéria, o processo pelo qual a consciência infinita se limita temporariamente para experimentar a finitude. Os alquimistas chamavam esse processo de solvet coagula, dissolver a unidade para depois reconstituí-la em um nível mais elevado de compreensão. A serpente não é o fim, é o início. Eva não é o erro, é o impulso da alma que escolhe crescer através da experiência. E hoje, no momento evolutivo em que nos encontramos, o princípio feminino sagrado ressurge com força, não como retorno a um passado idealizado, mas como integração necessária para uma humanidade que precisa equilibrar razão e intuição, tecnologia e sabedoria ancestral, progresso material e evolução espiritual. O verdadeiro erro nunca foi buscar conhecimento, foi esquecer o propósito sagrado dessa busca. O mito da expulsão do Éden sempre foi interpretado como castigo divino. Mas e se, na verdade, ele descrever um movimento cósmico necessário? Uma jornada iniciática que começa com a descida à separação para que um dia a unidade seja reencontrada com plena consciência? Na tradição yogi, a ascensão da Kundalini representa exatamente esse caminho de retorno. Mas esse retorno não é geográfico, é vibracional, é uma mudança de estado de consciência. Quando a serpente desperta e sobe, o ser humano não vai ao céu, ele se torna céu, reintegrando o divino dentro de si. É importante compreender que este processo não está sob o controle do ego. A Kundalini não responde à vontade comum ou ao desejo de poder espiritual. Ela desperta naturalmente quando o terreno está preparado, quando o corpo foi purificado, quando os desejos grosseiros foram transmutados, quando a mente se aquietou e o coração se abriu em genuína devoção. Práticas como meditação profunda, pranayama, técnicas respiratórias, mantras, jejum, silêncio contemplativo e, acima de tudo, amor incondicional e serviço desinteressado. Todas preparam o templo interior para receber o fogo sagrado da Kundalini. Esta preparação é essencial, pois quando mal direcionada, essa poderosa energia pode gerar desequilíbrios, desde sintomas físicos até estados alterados de consciência que podem ser confundidos com iluminação, mas são apenas inflações do ego espiritual.
Porém, quando desperta no momento adequado e conduzida com sabedoria, ela abre portais de percepção e compreensão jamais imaginados pela mente ordinária. O Éden não é um lugar físico perdido no tempo. É um estado de consciência acessível aqui e agora. Cada chakra em seu corpo é uma árvore simbólica no jardim interior, e sua coluna vertebral é o próprio tronco da vida. Quando a Kundalini ascende, ativa cada centro energético, abrindo os olhos da alma. O ego limitado gradualmente se dissolve, a ilusão da separação desmorona e o mundo exterior, antes percebido como prisão, revela-se como espelho do divino. Você não apenas retorna ao Éden, você descobre que nunca realmente o deixou. O verdadeiro pecado original não foi desobediência a um comando externo, foi o esquecimento de nossa verdadeira natureza, foi adormecer no sonho da matéria, foi identificar-se exclusivamente com o corpo, nome e história pessoal. O perdão divino não é absolvição por uma transgressão, é o ato de recordar quem realmente somos. É compreender que o divino nunca nos abandonou. Nós apenas nos afastamos temporariamente de nossa própria luz. A serpente do Éden, a Kundalini adormecida, o DNA em espiral, o caduceu de Hermes, a serpente de bronze de Moisés, todas são representações da mesma força transformadora que conduz à morte do falso eu e ao renascimento da consciência divina. Quando compreendida em sua essência, a serpente não é inimiga. É o próprio caminho de retorno à luz. Quando honrada com sabedoria e reverência, ela não destrói. Ela desperta, transmuta, ilumina. Quando a energia Kundalini atinge o chakra da coroa, o Sahasrara, ocorre o que os místicos chamam de casamento sagrado, a reunião do feminino e masculino interior, de Shakti e Shiva, da alma e do espírito, da terra e do céu. Este é o verdadeiro retorno ao Éden, não como regressão a um estado de inocência inconsciente, mas como integração consciente de todas as dimensões do ser. Nesse estado, você não apenas entra no jardim, você se torna o próprio jardim. Você compreende que nunca houve queda, apenas uma jornada necessária de autodescoberta. Você veio ao mundo da forma para experimentar o tempo, a separação, o amor, a dor, o nascimento e a morte, para então retornar à fonte com plena consciência de sua infinitude. E agora, neste exato momento, você pode escolher despertar para essa verdade. Não há nenhum Deus irado impedindo seu retorno. A única barreira é o véu da ilusão que você mesmo teceu. A porta para o Éden interior está sempre aberta, e a chave é simplesmente a lembrança de sua verdadeira natureza. A serpente sagrada, a Kundalini, está dentro de você. O fogo transformador está dentro. O jardim primordial está dentro. O divino sempre esteve dentro, aguardando ser reconhecido. Se esta mensagem ressoou em seu coração, por favor, curta este vídeo. Compartilhe com aqueles que estão prontos para ouvir esta verdade e inscreva-se em nosso canal para continuar esta jornada de descoberta espiritual. Ative o sininho para ser notificado sobre nossos próximos conteúdos. Lembre-se, o conhecimento verdadeiro liberta, e a serpente, quando compreendida em sua essência sagrada, não é símbolo de queda, é o próprio caminho da ascensão. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios ocultos da espiritualidade universal.